Sim. Boa noite. Pessoal, aliás, até atrasado, né? Acabei de chegar, dia corrido, cheio de mensagens de WhatsApp aqui para responder. Deixa eu ver, tá faltando uma luz aqui. Mas não podia vir deixar de falar com vocês, não deu tempo ainda nem de tirar a gravata do trabalho. Não vou tirar agora também não. Pega para mim, por favor. Tá bom. Ei, Regiane, boa noite. Fala, Henrique e Mônica. Então, gente, Bartolomeu, grande abraço. A live seria ontem, precisei trazer para hoje. E foi bom, porque temos muita coisa para poder atualizar. Sei que tem muita gente curiosa aí sobre a questão da testosterona, que era o grande interesse da live, o grande assunto, falar sobre testosterona, benefícios para homens, benefícios para mulher. Só que com o que aconteceu aí da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia se posicionando, aí Larissa, se posicionando com relação aos implantes hormonais, a gestrinona, mais uma vez. Só que já está ficando chato e mais do mesmo, né? Porque a Febrasgo fez a mesma coisa, eu fiz uma live, assim como várias outras pessoas, para poder falar sobre essa questão que a Febrasgo colocou na época sobre a gestrinona, coisas absurdas, e praticamente a mesma coisa a SBEM colocou. Então eu vou deixar o pessoal entrar, acabei de abrir a live atrasado. Quando eu falo que foi direto mesmo. Não parei, igual eu falei, nem para trocar isso aqui. Tem uma luz que não tá acesa aqui, tá ruim. Lembrando que semana que vem, meu primeiro curso de implantes hormonais, tem uma postagem que estava pronta para eu poder fazer, que não deu tempo. Doutor Mota, meu amigo. Então tem uma postagem que eu ia fazer dos implantes feitos hoje, para comentar, aproveitar a deixa da SBEM. O que eu acho muito legal é que, assim, quanto mais eles querem criticar, mais argumentos científicos a gente apresenta, mais as pessoas entendem sobre a questão da testosterona para homem, da testosterona para mulher, da gestrinona. E Larissa, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Foram tempos difíceis. Vou falar que tá fácil, não, mas já estamos em casa, pelo menos. E conversar sobre essa questão hormonal. Então acaba gerando uma curiosidade muito grande. Ontem teve um colega, eu estava acompanhando a live dele, e ele justificando muito algo que eu não costumo abordar, mas que a gente sabe que no fundo pesa muito, que são os patrocínios que essas instituições recebem de alguns laboratórios. Moto, ó, nós estamos precisando sentar, hein, meu amigo? Foi tudo muito corrido esse mês passado, mas estamos estabelecendo os horários aí para 2022, está tudo nos eixos com a clínica, hein? Para a gente estar trabalhando aí juntos fisicamente, né? Porque agora a gente tem essa parceria de mandar um para o outro aí. Inclusive te mandei uma paciente ontem, viu? Então, pessoal, é o seguinte, como né, mês de novembro azul, teve o outubro rosa, pediram para falar de testosterona, eu falei, eu não quero falar de testosterona só para os homens, né? Já bati nisso aqui algumas vezes, já falei dos benefícios, vou falar de novo. Quero falar da testosterona para mulher também, e quero falar um pouquinho da gestrinona, tá? Tô só esperando mais um pouquinho. Deixa eu abrir aqui, que tem umas perguntas que o pessoal tinha mandado. Deixa eu já colocar prático aqui. Fala, Vinícius. Tranquilo? Bom, gente, primeiro o seguinte. Deixa eu começar dessa parte mais polêmica. A SBEM, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, com a qual vários colegas ali formados hoje trabalham com implantes hormonais, veio se posicionar contrária
ao implante hormonal, principalmente ao implante de gestrinona, ainda questionando que o uso está sendo indevido, em excesso, entre outras coisas. E me chama muita atenção porque eles não questionam, por exemplo, o uso de anticoncepcionais. Eles não questionam o uso de aldactone. Eles não questionam N outras substâncias que têm efeito na questão hormonal e que têm suas consequências, que têm seus colaterais. Ninguém questiona o uso de paracetamol, que pode trazer alterações hepáticas. Mas eles estão pegando muito em cima dessa questão dos hormônios. E aí eu resolvi pegar, como eu fiz da outra vez, para falar um pouquinho sobre anticoncepcionais. Não sei vocês, mas eu nunca vi nem a Febrasgo, nem a SBEM virem se manifestar de uma forma contrária ao uso indevido de anticoncepcionais. E nós sabemos muito bem que 12, 13 anos bateu no consultório e está tomando um anticoncepcional. Os argumentos que eles têm com relação à gestrinona são sempre os mesmos. Que vai trazer dislipidemia, alteração de colesterol, que pode trazer alteração hepática, fígado, que a gestrinona pode trazer alteração de voz, alteração de clitóris, acne, queda de cabelo. Isso aí a gente sabe. Isso aí a gente sabe que isso tudo pode acontecer com o uso de gestrinona. Por isso é indicação médica, por isso exames são realizados e por isso também tudo tem que ficar muito claro para o paciente ou para a paciente quando a gente fala da gestrinona. Apesar do que, em uma situação específica, eu já usei gestrinona para homem. Quem participar do curso vai saber quando. Então eu quis trazer, por exemplo, esses efeitos colaterais. Acne, queda de cabelo. Na pior das hipóteses, coisa que é rara, alteração de voz e aumento do clitóris. E aí eu trouxe aqui o manual, deixa eu mostrar para vocês. Dá um spoiler aí. Manual de anticoncepção da Febrasgo. Eu vou ler o que eles falam com relação aos anticoncepcionais. Tá? Eu vou conversar sobre tudo o que foi falado no SBEM. Então, com relação a anticoncepcionais, a própria Febrasgo coloca que possíveis efeitos colaterais: acne, pele oleosa, apesar do que alguns até melhoram isso, alteração do humor com o uso de anticoncepcional. Embora raro, a pílula anticoncepcional pode causar inflamação do nervo óptico e inclusive perda da visão. Ei, Jordana, boa noite. Quem estiver participando da live aí, for fazer o curso, a doutora Jordana é uma parceira, uma amiga, e vai estar lá no curso também me ajudando, dando a parte prática principalmente, dando seu depoimento, sua experiência sobre os implantes hormonais. Então, voltando na parte dos anticoncepcionais, que eles foram rebater os problemas. Eu não vejo ninguém se posicionar contrário à pílula, que aqui mesmo está falando que pode levar à perda da visão. Dor de cabeça, cefaleia, usando o termo correto, né? Que pode ser um indício de AVC. Então não tem ninguém falando como que você vai usar um hormônio, uma progesterona, um estradiol, que possa causar AVC, que possa causar, tá aqui, ó. Deixa eu virar para vocês. Isso aqui da própria Febrasgo, câncer de fígado, AVC, complicações tromboembólicas, a gente sabe que isso acontece muito. Me digam um medicamento alopático que não tenha um efeito colateral. E aí vem o segundo ponto, que eu já rebati várias vezes, já conversei várias vezes. A crítica a não ter trabalhos publicados. Gente, tem muito trabalho. Dentro, para quem não sabe, dentro desse livro de ginecologia, que é o Tratado da Ginecologia, do Williams, tem trabalho inclusive do professor Elcimar Coutinho, brasileiro, falando da gestrinona no tratamento da endometriose. Então nós temos
3 capítulos aqui que falam da importância da gestrinona. Nós temos vários artigos mostrando que a gestrinona pode ser superior ao análogo do GnRH, que é um dos hormônios utilizados para tratar endometriose. Então nós temos muitos artigos publicados. Eu vim há pouco tempo, quando eu fiz a live com relação ao posicionamento da Febrasco, trazer os mesmos argumentos. Os mesmos, porque eles estão criticando a mesma substância, da mesma forma, e aí a gente vai conversar do mesmo jeito. O que acontece muito, e isso aí quem for participar do curso vai conhecer a história toda detalhada pelo professor Dr. Elvídio. Elvídio é um grande amigo ginecologista, tem mais de 20 anos dentro da gineco, passou 15 anos ao lado do professor Elcimar Coutinho, e no curso de implantes ele vai abrir aula de gestrinona à distância, que ele vai estar em São Paulo. A gente já se organizou e ele vai contar um pouquinho da história da gestrinona. O que acontece é que alguns anos atrás, coisa de 20 anos atrás, uma atleta americana utilizou gestrinona e a gestrinona foi pega no antidoping. É um hormônio, como se a gente fosse usar uma testosterona, alguma coisa. E aí foi proibida nos Estados Unidos o uso da gestrinona por conta do que aconteceu naquele momento. Como nós temos lá nos Estados Unidos nos maiores pontos do mundo de estudos e pesquisas, nós não temos tanta pesquisa na questão da gestrinona, mas tem. Qualquer médico que for no Google escolar, for no PubMed, nós vamos achar, como eu coloquei aqui, só de gestrinona, no curso devem ter aproximadamente 48 a 50 artigos. Outro dia eu publiquei, que eu fui dar uma revisão na aula, fui dar uma organizada, tinham 164 artigos já para a aula, fora os livros, tratados, as recomendações, referências que eu estava trazendo. E a grande crítica deles, de usar o hormônio para fins estéticos. Aí eu já trouxe várias vezes, todo mundo já está cansado de ouvir. Quantas pessoas não usam o próprio anticoncepcional para fins estéticos? Quantas pessoas não utilizam, por exemplo, a espironolactona ou dactone para fins estéticos, quando tem, por exemplo, ovário policístico? Quantas pessoas não estão fazendo cirurgia plástica, que é estética? E da mesma forma que, de um lado, comemora-se que no Brasil, se não me engano, é o segundo país do mundo que mais faz cirurgia plástica, ou seja, é tratamento estético que nós sabemos das consequências que podem ter, ok? Agora, eu quero falar um pouquinho, que isso aqui eu já repeti várias vezes, sobre a testosterona. Existem estudos mostrando que há uma relação inversa com o nível de testosterona e mortalidade. Ou seja, quanto menor o nível de testosterona, maior a mortalidade. Inclusive com relação ao Covid, que não é o assunto, mas existe. Existe a relação inversa de testosterona e diabetes e síndrome metabólica. Existem artigos, e agora não temos um apenas, temos mais de um. Teve um artigo que pegou 9 para 10 anos quase de pacientes e fez a relação do uso da testosterona via implante nas mulheres, via pellet, como eles chamam, com diminuição do risco de câncer de mama. Segundo o artigo, 35% de diminuição do risco de câncer de mama. O grande problema, tanto da gestrinona como da testosterona, quando eles vão falar de colaterais, então vamos pensar em colaterais, por exemplo, dos dois, como dislipidemia, que é alteração de colesterol, a questão hepática, é fazer por via oral. Quando a gente está falando em fazer injetável, em gel e principalmente via implante hormonal, a segurança é muito maior da gente poder utilizar. Deixa eu achar um negócio aqui, daqui a pouco eu estou passando a aula inteira para vocês sobre a testosterona. Uma parte da aula, eu começo falando de testosterona com isso. O grande preconceito que as pessoas têm com o hormônio testosterona é esse, achar que testosterona é bomba. Hoje, dos últimos, se não me engano, o último paciente que eu atendi falou disso. Qual que é a diferença da testosterona que eu uso? Ele está fazendo uma dose baixinha de testosterona para esses esteroides anabolizantes que o pessoal usa aí. Falei, olha, primeira coisa, dose. A gente está fazendo uma dose, eu estou te suplementando uma dose fisiológica.
Eu estou te passando uma dose para te deixar num nível que estava baixo, 250, 220, para deixar num nível um pouco mais elevado, para te trazer benefícios para a saúde que você estava necessitando. O que pode levar a uma diminuição de testosterona? As pessoas às vezes têm dificuldade de entender o seguinte: porque me falaram, o que é muito verdade, que se eu fizer atividade física eu melhoro minha testosterona. Ok. Se eu me alimentar melhor, eu melhoro. Se eu emagrecer, ok. Só que às vezes chega num ponto, o paciente que às vezes me procura, ele está obeso, indisposto, libido está ruim, não tem vontade de sair de casa. E aí eu tenho duas alternativas: ficar insistindo com ele algo que o corpo não está tendo vontade de fazer, ou eu já coloco essa gasolina, eu já dou esse gás para ele poder se estimular e ter uma melhora. E algo que as pessoas esquecem é exatamente dos pacientes que mais necessitam desses hormônios, os sarcopênicos. Isabelle, inclusive isso aí a gente já está tratando o nosso paciente, viu? E eu vou reforçar mais. Eu já trouxe aqui uma vez, de um lugar que eu atendo, estava indo principalmente, que atendia só idosos, no asilo. E que é o público que mais precisa da testosterona, porque eles estão com ela muito baixa, eles estão fazendo sarcopenia, só que eles têm medo, porque acham que o hormônio é o hormônio que vai causar câncer, que o hormônio é o do moleque da academia tomando bomba e ficando forte. Quantas pessoas com doenças crônicas, que não necessitam, com doenças hepáticas, por exemplo, com doença cardiovascular, idoso, o próprio Covid, que consome muito o paciente, que perde muita massa muscular, mas é muita massa muscular. E aí não dá para eu deixar de tratar sem avaliar, sem no mínimo pensar em avaliar. No mínimo pensar em avaliar esse nível de testosterona. Porque eu costumo explicar para o meu paciente leigo que é como se eu estivesse dando ali o pedreiro. O material da obra, quem vai construir o músculo, eu vou construir dando proteína, e quem vai juntar esse material é a testosterona, claro, associada à atividade física de resistência. Não tem milagre. A penúltima paciente, uma das últimas que eu atendi, pessoas que eu atendi hoje, diz: meu treino está ótimo. 5 vezes de musculação por semana, mas uns 3 de aeróbio. A alimentação está seguindo 90% do recomendado. Porém, nas últimas 3 avaliações, apresentou uma pequena, mas uma diminuição do nível de massa muscular. E aí? O que eu já tinha conversado desde a primeira consulta. Essa pessoa vinha usando cronicamente um anticoncepcional. Testosterona total baixa, testosterona livre zerada, que são duas coisas distintas. Conversei sobre a importância de parar o anticoncepcional naquele momento. Uma paciente jovem, desenvolvendo quase a sarcopenia, que é a perda da massa muscular, mesmo com bons hábitos de vida. Não quis iniciar hormônio naquele primeiro momento. A melhor indicação seria realmente a gestrinona, porque ela melhora o efeito da testosterona no corpo por melhorar a testosterona livre. Tá? Porque o que o anticoncepcional faz? Quem já acompanha a live já ouviu 15 vezes, tá mestre nisso, eu vou repetir. Nosso corpo, deixa eu ver se eu tenho alguma forma de mostrar. Tá. Testosterona, como se fosse a água que está aqui. Juro para vocês que é água. Como a água que está aqui. Eu não tenho como, eu não vou pegar uma mão de água e jogar para a pessoa lá do outro lado. Eu preciso colocar isso dentro dessa caneca, de um copo, para poder entregar. Então, quem carrega essa testosterona de um lado para o outro, para que ela funcione, para que seja um substrato, que seja o alimento, que seja essa água, vamos falar assim, é uma substância chamada SHBG. Só que o que acontece? No anticoncepcional, além dele diminuir a testosterona, a produção, ele aumenta muito o SHBG. Então é como se eu chegasse aqui, cobrisse isso e não deixasse essa água sair daqui de forma alguma. Então, às vezes a pessoa até tem o hormônio, mas não está sendo efetivo. Primeiro ponto, tirar o anticoncepcional. Agora, qual que é a mágica da gestrinona neste momento, para esta indicação?
ela diminui o SHBG. Eu não vou ficar passando mais da aula, mas deixa eu mostrar um nível para vocês. O paciente estava com SHBG de 526, onde o nível normal seria em torno de 80, 100. Estava com 526. Foi feito um implante hormonal de gestrinona. Em menos de um mês, esse SHBG caiu para o nível normal. Então isso vai trazer o quê? Qualidade de vida, efeito da testosterona. Só que aí tem o colateral, que é o que a maioria busca. Ganho de massa muscular, melhora da disposição, melhora de libido. E tem um ganho que as pessoas não dão atenção. Ganho de massa óssea. Pela própria Sociedade de Ginecologia, há indicação de testosterona para mulher sem você dosar. Tem um trabalho aqui do Brasil que mostrou que as piores internações em pacientes com insuficiência cardíaca eram daqueles com nível deste hormônio baixo. Então, por mais que eu já tenha falado várias vezes sobre esse hormônio, eu vou continuar fazendo enquanto as pessoas não entenderem e aceitarem a importância dele para a saúde. Diz, mas todo mundo tem que usar? Não. Mas o que eu vejo hoje em dia é quase igual como o que acontece com a vitamina D. Nas mulheres, pelo uso do anticoncepcional. Uma causa de déficit de testosterona é estresse. Me fala quem não está passando por estresse, viveu pandemia. Álcool, uso de alguns medicamentos, como por exemplo os corticoides. É o que a Jordana está colocando, é o alto risco de trombose. É igual eu coloquei, Jordano, vai estar lá. A própria Febrasgo fala que a pessoa pode ficar cega tomando anticoncepcional e que pode ter um AVC. Ah, isso a gente vê normalmente? Não, é raro. Agora, olha a discrepância do que eles colocam como o que é importante. Eles querem deixar todo mundo com muito medo de um hormônio que é a gestrinona. Porque pode, na pior das hipóteses, vamos falar assim, os colaterais que eles mais falam, alterar a voz e alterar a clitóris. Tá? Do outro lado, nós temos um anticoncepcional que pode causar trombose, AVC e causar, inclusive, a cegueira. Ah, você é contra o anticoncepcional? Não. Só tem que ter bom senso para fazer prescrição de qualquer medicamento que seja. Tá? Então, gente, vamos entender o seguinte. Perfil metabólico melhora com o nível hormonal. Função cardiorrespiratória melhora com a reposição hormonal. Algumas consequências da testosterona acontecem pelo uso errado, inclusive por meio de gente da área de saúde. Porque a gente tem que entender que o hormônio ele não fica paradinho. Esse nosso hormônio pode formar estradiol, que é muito bom por um lado, mas tem um lado negativo por outro, e pode formar dihidrotestosterona, que também tem seus benefícios, que na adolescência quem vai trazer caracteres sexuais, secundários principalmente, porém, no adulto suplementando, é o que pode trazer queda de cabelo, acne, aumento da oleosidade da pele. Tá? Deixa eu achar, mostrar para vocês aqui. Eu ontem, voltando de São Paulo, quanto tempo que eu não comprava uma revista, ainda mais Veja, né? Mas aí era Veja Saúde, falando sobre o câncer de mama, entre outras coisas. Eu achei interessante que, assim, esta revista, da qual eu não sou fã nem um pouco, falando sobre falta de ferro e a questão da anemia, coisa que as pessoas não valorizam, não olham hoje em dia. Bruxismo, trouxe até para a patroa dar uma olhada, porque é impressionante o que tem de gente com bruxismo hoje, até pela questão do estresse, claro. Do meu lado, eu olho muito o magnésio, qualidade do sono, e ela entra com a parte da plaquinha meio relaxante, o botox. Na própria Veja, falando de probióticos, óleos essenciais, tá? E quando eu vi sobre câncer de mama, eu falei, deixa eu ver o que é que eles estão falando. Falando falando do fator externo, tá? Dos disruptores endócrinos. Então as pessoas associavam muito os hormônios ao câncer.
E a gente sabe que a grande relação hoje, na verdade, são fatores externos, o que a gente chama de disruptor endócrino. O que é disruptor endócrino? São substâncias que têm um efeito análogo, tá, a alguns hormônios, mas um efeito que vai se encaixar no receptor, mas fazendo um efeito ruim. Então nós temos isso no nosso dia a dia. Por isso que é muito bom, quando é possível, utilizar alimentos orgânicos, porque a gente está evitando os xenoestrógenos ou disruptores endócrinos, que eles sim estão relacionados ao câncer. Outra curiosidade, aproveitar que eu estou com a aula aberta aqui também. Perfil típico, homem, 50 anos, quadro de depressão, tomando remédio para depressão e apresenta um colesterol de 210 e está lá se entupindo de estatina. Não está nesse slide aqui. A testosterona, gente, ela é produzida aqui, ó. A testosterona é produzida a partir do colesterol, principalmente do LDL colesterol. Aqui é de um livro 100% falando, se não me engano são 436 páginas nesse livro falando somente deste hormônio. Então é muito típico pegar a pessoa que por um colesterol de 200, 210, 220 está se entupindo de estatina, o colesterol cai para 110 e aí não tem substância básica para formar testosterona, estradiol, vitamina D. Então acho que as pessoas têm que começar a perder o preconceito. O que é a rede social? Dormiu? O que é a rede social? Google trouxe? Trouxe muita gente curiosa pesquisando sobre a saúde. Mas por quê? Porque tem muita informação, tem muita porcaria, mas tem muita informação boa. Então hoje não adianta chegar para o paciente e só falar, usa isso, por quê? Porque sim, é isso que você precisa. As coisas mudaram. O paciente ele quer entender o que ele está fazendo, o que ele está usando e por que ele está usando aquela substância. E aí começa a sair, por mais que aconteça, igual quando saíam as besteiras naquele programa da Globo à noite, né? Saía aquele monte de porcariada que a gente ouvia, uma vez falaram sobre ozonoterapia, enfim. Aí saem duas sociedades sérias, referências do Brasil, Sociedade Endócrino e a outra de Ginecologia e Obstetrícia, falando sobre algo totalmente contrário a elas. A da Febrasgo, eu falei que o próprio posicionamento deles, contrário ao que está dentro do livro de referência deles. E quantos endocrinologistas hoje não utilizam a via do implante hormonal? Gente, implante hormonal não é novo. Implante hormonal foi a primeira forma de se repor testosterona na mulher em 1939. 1939, desde essa época que se usa a via do implante para repor hormônio. Por um tempo foi esquecido, por coincidência, quando os laboratórios chegaram muito pesados. E agora, nos últimos anos, isso voltou muito forte. Que a doutora Débora está colocando aí, né, colega? Eu não sei, Débora, outro dia até me perguntaram assim, mas eles não estudam pessoas de referência, de sociedades? Claro que estudam. Claro que eles estudam tudo isso. Eu acho que está tendo um grande preconceito, fora aquilo que nós sabemos, e que sempre fica uma desconfiança, dos patrocínios que vêm dos laboratórios, né? O que acontece aí, infelizmente, o que tem por trás. Porque não tem como pessoas que estudam, que têm tanto conhecimento, ninguém chega a ser presidente, vice-presidente de uma sociedade dessa, sem ter uma carreira de estudos muito grande. O problema é que ou virou uma parte muito política ali dentro, ou tem uma segunda intenção. Porque basta pegar para ler, basta fazer isso aqui, ó. Abrir livro, pegar para ler, abrir a cabeça, tentar entender e pensar no paciente. Eu li uma frase de um livro outro dia muito certa. A medicina conhece medicamentos fantásticos para um grupo de pessoas, mas não conhece para uma pessoa. Ou seja,
Eles estudam medicamentos num grupo e querem que aquilo funcione numa pessoa específica. E não é assim, porque cada ser é único. O estilo de vida que tem, sexo, a idade, questão econômica, tipo de alimentação. Por exemplo, um dos estudos que foi contrário ao uso do estradiol na mulher na menopausa, que assim, as pessoas pegaram pavor de estradiol, isso saiu, se não me engano, em 2002, o WHI, ele tinha vários erros no estudo. Ele já foi muito criticado, inclusive por algumas sociedades médicas e em outros estudos. Porque o ideal de começar o uso de hormônio, depois eu te falo, o ideal de começar hormônios, é esse mesmo, né, Débora? Você que é gineco vai saber falar melhor do que eu. O momento ideal de começar a utilizar hormônios é até os 10 anos após a última menstruação, ou seja, até a menopausa, ou até um pouco antes. E tem a fator idade, em torno de 55 anos. O estudo, a maioria tinha em torno de 63 anos. Se não me engano, 60, 63%, olha só isso, 60, 63% das mulheres estudadas que falaram que poderia o hormônio causar aumento de câncer de mama, elas eram tabagistas. Fora as que eram diabéticas, obesas. Então, vários fatores que podem causar. É o que a gente chama de viés de confusão. É a janela de oportunidade, é o momento ideal. Eu não vou usar como na paciente que eu atendi hoje, com 92 anos, que eu não vi uma indicação naquele momento, eu não estava programando, ainda falei com o filho dela, olha, eu não estou programando para sua mãe mexer com a parte hormonal, a não ser que tem uma osteopenia, uma osteoporose, sarcopenia, aí eu vou pensar mais na testosterona. Menopausa a gente está pensando muito no estradiol e na progesterona. Tem benefício o estradiol? Tem, mas ali naquele caso específico eu não enxerguei muito benefício. Então este hormônio, ele deixou as pessoas apavorizadas com a questão do câncer de mama. E não é bem assim, fora o seguinte, foi feito com estrogênios equinos conjugados. Mulher não usa hormônio equino, ou não deveria utilizar. Tá aqui a gente falando em personalização, Medicalis, não sei qual das meninas está participando. As pessoas às vezes perguntam, Dias, por que você trabalha tanto com manipulação? Eu prefiro coisa, e eu escuto isso de forma recorrente, eu prefiro farmácia, porque a gente vai individualizar. Agora, não é ser cabeça fechada. Utilizo muita coisa de farmácia quando eu preciso, porque o meu objetivo é ter resultado. É oferecer o que eu acredito que é o melhor para o paciente. Assim como quando eu vou indicar, por exemplo, os tratamentos que a gente faz na clínica. Hoje teve uma paciente específica que eu falei, olha, para o seu marido eu deixei uma sugestão dele fazer um injetável aqui do soro, melhorar a performance por causa disso e disso. Para você eu não vou dar a opção, você precisa, por esse motivo, você tem necessidade de utilizar este suplemento por um determinado período. Muitas vezes, em 10 minutos, eu já sei o que eu quero prescrever para paciente. Os outros 50 minutos são para explicar o porquê do que eu quero prescrever. E o porquê da via. Então eu não vou explicar só porquê eu quero dar testosterona. Eu vou explicar por que a via preferencial naquela situação, se for o caso, é o implante. Eu vou explicar por que a reposição da vitamina C naquele momento, o ideal é por via venosa. Não é uma obrigatoriedade, é uma sugestão. Então, gente, o que eu queria trazer para vocês hoje, primeiro, olha aqui. Livro, Terapia de Reposição de Testosterona. Terapia de Reposição de Testosterona. Ruth Klaupak, uma referência, ainda mais para colegas médicos que queiram entender mais de hormônios, principalmente na ginecologia.
Tratado de Ginecologia. Fora, por exemplo, este livro aqui, não tem ele traduzido no português, mas este mesmo. São, se não me engano, 540 páginas só falando do hormônio. Quantos estudos não foram já apresentados? Aqui eu tenho 2 livrinhos de um colega. Quem for da área aí, ó, médico. Aliás, isso aqui é até para leigos, são livros bem simples. Dr. Sérgio Klepax, psiquiatra, assisti uma aula dele em São Paulo, fantástico, uma figuraça. E ele conta algumas histórias aqui da questão hormonal, e inclusive pacientes que tinham diagnóstico de depressão, e ele fala, gente, eu não pego depressão de briguei com o namorado, tô triste. Ele pega depressão pesada, pacientes que tentaram suicídio, que já usaram vários medicamentos. E ele vai mostrar a relação hormonal com os quadros de depressão, ansiedade. A própria Sociedade Brasileira de Urologia sempre tem isso no artigo dela. Pensamentos depressivos, fadiga, mal-estar. Deixa eu ver que alguém colocou aqui. Pergunta. Rapidinho, gente. Tá acabando também. Ô, Clive, tô vendo você colocar aí. Primeiro o seguinte. Não é o foco, mas vamos falar de emagrecimento. Você já colocou aí, como muito carboidrato. Ponto. Então já tem alguma coisa para a gente poder avaliar. E entender o que seria esse muito. Né? Porque eu também não sou da carbofobia, que todo mundo tem que sair cortando carboidrato 100%. Mas não como muito. Matemática. Tá fechando a conta? Eu tô comendo 2.000 calorias por dia, mas eu faço exercício, mais a minha atividade diária, minha taxa metabólica basal tá dando 3.000, então eu teria que ter um déficit de 1.000 calorias por dia. É o primeiro ponto para a gente poder avaliar. Segundo, emagrecer não é só contar caloria. Você tomar Coca Zero o dia inteiro também é porcaria, vai atrapalhar. Avaliou isso? Não tem resultado? Claro que a gente vai ver a questão hormonal. Óbvio que deve ser avaliado. Tá? E é a minha rotina. O paciente que chega que já está fazendo algo, eu não estou 100%, mas não está bagunçando o suficiente para estar tudo com muita dificuldade de emagrecer, tendo ganho de peso. E aí a questão hormonal é fundamental. Eu já falei aqui também que 7 anos, 8 anos, eu prescrevia muito mais medicamento para emagrecer do que hoje. Porque hoje eu utilizo muito mais hormônio, deixando claro que eu não sou contra medicamentos. A doutora Débora ainda está colocando isso aí, que é, gente, depressão pós-parto, menopausa, muito relacionada à alteração hormonal. Depressão pós-parto tem muita relação, por exemplo, com a progesterona. A mulher está encharcada de progesterona. De repente vai tudo embora, junto com a placenta, com o bebê, vai tudo embora, a progesterona cai absurdamente. Um dos fatores relacionados à depressão pós-parto, por isso tem que ser muito bem avaliado isso. Não é só sair tomando remédio. Na menopausa, então, tem de paciente que chega por exemplo falando assim, não, diz, o meu problema é sono, eu não durmo de jeito nenhum. Tá dormindo por quê? Fogacho. Aquele calor típico da menopausa. E aí, de repente, trata e melhora. Já tive gente de achar que tinha síndrome do pânico, que o problema não tinha nada a ver com síndrome do pânico. A questão era hormonal. Hoje você não vai dormir, não? Dormiu meia hora. Coloquei no berço. Oh, meu Deus do céu. Ai, gente, cheguei, não tirei a gravata e nem dei um beijo achando que ela já ia dormir. Tá ali acordada, minha putuca. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. O pessoal mandou. Cristina, implica em resultado sim, tá? A via tópica, você quer dizer, eu imagino o gel transdérmico e o implante. Primeiro, deixa eu achar alguma coisinha que eu não posso passar a aula toda, não, senão quem for aluno aí não vai querer nem vir assistir a aula, tá? Mas deixa eu ver se eu acho algo aqui para mostrar para vocês sobre isso especificamente. Primeiro, eu vou falar da minha prática. Já vi várias pessoas utilizando por via de gel e não apresentar resultado, tá?
Por quê? A absorção não foi boa, depende da manipulação, depende se a pessoa utilizou uma substância que você... Remédio não funciona em quem não usa. Parece simples, mas não é. Quando a gente faz em gel, eu dependo da farmácia que manipulou, da frequência de uso desta pessoa, da conservação e da capacidade de absorção da pele. Quando eu faço via implante, eu quebro praticamente todas essas barreiras. Estudo que mostrou diminuição do risco de câncer de mama foi testosterona via pellet, ou seja, via implante, tá? Espera aí que eu me perdi nessa pergunta. Lidiane, dosar hormônio, tem muita coisa para dosar. Depende da indicação. A gente tem que sair dosando todos. Testosterona total, livre, SHBG. Estradiol, estriol, estrona. Progesterona, LH, FSH. Vitamina D. Sulfato de ideia. Cortisol. GH. IGF-BP3. Leptina. Insulina. Então eu citei alguns. Agora, nem todo mundo precisa fazer todos os hormônios. Alguns são básicos. Testosterona livre. Lembrando que a indicação do uso do hormônio não é principalmente para mulher. A indicação não é laboratório, a indicação é clínica, é quadro clínico. Isso aí várias sociedades já mostraram. Sociedade norte-americana de menopausa, Sociedade brasileira também fala isso. Não há um consenso sobre o nível ideal de testosterona para a mulher. Então, o que é consenso? Avaliação clínica, tete a tete, bate-papo, anamnese e o paciente junto ao médico decidirem se deve ou não utilizar. Clive, eu atendo em X de Fora e agora também no Rio de Janeiro. Lorinho, a questão do Botox por estar usando testosterona, eu não vejo relação. Já ouvi um ou dois relatos, mas de um ou outro, mas assim, nem em estudo, nem na prática eu não vejo muita relação. Já vi com outras substâncias. Não estou falando que não exista. Estou falando que eu não conheço. Deixa eu ver o que mais aqui. Eu já colocaram aí de não ter relação. Bom, mas é isso, gente. Eu queria achar algo aqui que fala sobre o implante específico. Deixa eu ver se eu acho. Na verdade, cada hormônio tem seu risco e seu benefício. Olha aqui. Olha só, gente, vou mostrar para vocês. Testosterona, preparações, ou seja, os tipos de testosteronas que nós temos. Intramuscular, via oral, PET, gel, PET como se fosse um adesivo. Transdérmico não, bucal e implante. E aí eles vão trazer os benefícios, a eficácia, nível fisiológico, duração, própria administração, dor, se tem dor, se não tem implante. Não tem dor. Enquanto você está fazendo implante, você não sente dor. Durante o procedimento, é muito raro, né? Porque é anestesia local, é ridículo. Então, nós temos vários benefícios. Eu vou me aplicar self-administração, eu vou me aplicar implante? Não, eu não vou. Eu vou ao médico para poder aplicar. Eu posso me aplicar gel? Posso. Posso me aplicar injeção? Não recomendo. Vou sentir dor? Vai sentir dor. Injeção para mulher. Não existe em drogaria testosterona com boa indicação para mulher. Hoje em dia, basicamente, nós temos Deposteron, que é uma testosterona de meia-vida curta, 14 e 21 dias, e as outras testosterona de meia-vida, que a gente chama longa, Hormos, Atesto, Nebido. Então, não existe na drogaria uma boa testosterona para mulher. Nem a que é em gel, a dose é para mulher. Talvez por isso se critique tanto. Se amanhã um grande laboratório produzir, patrocinar um estudo, produzir alguma coisa, talvez a gente consiga ter mais estudos falando. Por que isso não vai acontecer? Porque não é patenteado. O que não é patenteado não dá dinheiro. Simples.
Deixa eu ver o que mais. Estatina para cortar testosterona. Não, disse, a estatina não vai cortar. Se a gente fizer implante e usar a estatina, não vai cortar o efeito. Por quê? A estatina atrapalha a própria produção. Então eu tô com colesterol aqui, diminuo muito o nível de colesterol, diminuo a minha capacidade de produzir testosterona. Por quê? É o substrato básico. Eu preciso fazer bolo, eu preciso de ovo. Aí eu tenho 30 ovos. De repente eu quebrei 15, eu vou diminuir a quantidade de bolo que eu consigo fazer porque eu não tenho substrato. Agora, se eu já estou dando hormônio pronto, ela não vai atrapalhar. Vai atrapalhar outras coisas, diminuir com a enzima Q10, mas para o hormônio, não. Glorinha, esse botox seu tá por mal não, mas rever isso aí. Não tem como durar 15 dias o botox não, tá? Deixa eu ver o que mais aqui o pessoal colocou. Nem digo na questão, né? Perda de peso, melhorar a disposição, melhorar vigor, melhorar libido, autoestima. Que escuto de gente diz, voltei, não emagreci nada, mas também não fiz nada direito, mas assim, tô me sentindo bem pra caramba. Autoestima, gente, disposição, humor. Como dizem, salva casamentos em alguns momentos. E uma sugestão, muitas vezes, tratem o casal, tá? Porque tratar um só, se o outro ficar muito para trás do hormônio, não é legal, vai começar a entrar em conflito. Gustavo colocou alguma coisa aí que eu não tô achando, meu amigo. Gustavo, não sei te falar por que que tá em falta essa testosterona nas drogarias, tá? Coisa minha, testosterona é muito barato. Tá? A gente sabe de qual especificamente a gente está falando. Então, testosterona de meia-vida curta é muito barato. Farmácia não tem tanto interesse em vender, porque dá trabalho. Tem gente que chega lá querendo comprar 50 testosteronas com receita falsa. E o laboratório, eu entendo que não deve ter interesse, porque assim, a substância é antiga, é de fácil produção. Já teve vezes a testosterona sair do mercado e falarem assim, vai voltar muito mais cara. Que ainda assim uma testosterona custar R$10 é absurdo. Mas aí a gente está falando não da testosterona bioidêntica também, tá, gente? A gente está falando de, por exemplo, Durateston, que são 4 éster de testosterona. O Deposteron é só o cipionato. Enfim, nós temos várias formas de utilizar. A nandrolona, que uma de laboratório que existe é DECA. Eu prescrevo muito para sarcopenia. Muito boa para mulher também. Com pouco efeito colateral. Só que as pessoas conheceram como bomba por conta do uso indevido. Deixa eu ver o que mais. Ei, Poliana. Fugiu, hein? Sei que você está passando pepino aí. Vitamina. Ô, Lidiana, a testo, quando estimulada, eu não vejo essa relação de ter queda de cabelo. O DEA, eu particularmente não prescrevo DEA pensando que vai aumentar a testosterona. Apesar da via bioquímica levar lá, eu não prescrevo pensando nisso. Quando eu quero aumentar a testosterona, eu vou dar outras substâncias, como por exemplo HCG, que ajuda a estimular, o citrato de clomifeno, que ajuda a estimular, alguns fitoterápicos ajudam a estimular a testosterona, mas o DEA, eu particularmente utilizo o DEA mais para outras funções no corpo. Camila, consegue sim manipular o Pentravan para ganho de massa muscular. Prática minha, tá? Minha. Para homem, muito pouco efeito. Muito pouco efeito. Para mulher, depois de algum tempo utilizando, podemos ter sim um benefício. Não é a minha preferência a via Pentravan para objetivo estético. Tá? Para objetivo estético, eu uso às vezes em cápsula. Eu uso os análogos, vamos falar assim, a nandrolona. Mulher se dá muito bem com a oxandrolona. Utilizo outras vias quando a gente está pensando na questão estética, fora, obviamente, o implante. Mas sim, pode trazer benefício, sim. Anticoncepcional só com progesterona. Teoricamente, menos efeito colateral, tá? Vamos falar, por exemplo, Mirena, Cailina, que são 2 tipos de DIU utilizado hoje com dose baixa.
são opções, esses dois, menos ruins do que pílula. Agora, outro tipo só de progesterona é muito utilizado pós-parto. Progesterona em doses baixas enquanto a mulher está amamentando. Fora isso, eu pelo menos não vejo utilizar e não vejo por que utilizar. Testa injetável bioidêntica. Eu gosto bastante. A gente está usando a substância exatamente igual o seu corpo deveria produzir. Então, aquele paciente, né, colega, que chega, pelo menos comigo, que precisa da testosterona, que a gente tem a preferência de usar a bioidêntica, que ele não quer fazer o implante. Diz, eu não tenho paciência de passar gel, não quero fazer o implante. A gente pode utilizar a bioidêntica. E aí, de acordo com a necessidade. Aí, na bioidêntica, a gente tem doses de 10 a 100 miligramas. Então, eu vou variar isso de acordo com o quê? Sexo. Mulher, eu uso 10, 20 miligramas. Homem, eu uso 50, 100 miligramas. Posso usar semanal, posso usar a cada 14, a cada 21. Medicina é isso, é individualizar. Bom, deixa eu ver o que mais. Fala, meu amigo Caio, tô aguardando o contato lá dia 16, hein? Fala com a patroa aí. André, hoje em dia, até uns anos atrás, eu entendo. Eu cheguei no Viçosa, por exemplo, na cidade, acho que não tinha ninguém que trabalhasse com bioidêntico. Hoje, para todo lado, a gente tem colega trabalhando com bioidêntico, tá? Não é difícil hoje encontrar gente que trabalhe com bioidêntico. O bioidêntico eu gosto de chamar muita atenção para o tratamento da menopausa. Porque na menopausa estão utilizando o quê? Estrogênios, equinos, conjugados. A gente não vai usar hormônio derivado de urina de égua para mulher. Eu vou usar o hormônio idêntico ao que você produz. Eu não vou utilizar a estrona, que é o hormônio que teoricamente poderia causar crescimento celular e câncer. Eu vou usar estradiol e estriol. O estriol é muito usado, por exemplo, para as questões vaginais, geniturinárias. Então, estou tendo infecção de repetição, perda urinária, aí a gente pode usar. Às vezes usa, inclusive, por via vaginal. Então, não é que só existe implante. Implante é uma forma de repor hormônio. O grande problema é a crítica que vem sem embasamento nenhum, principalmente quem não trabalha com isso. Cristina, estou atendendo telemedicina? Sim. Flávio, vários hormônios ajudam no ganho de massa muscular. Testosterona e seus derivados, nandrolona, oxandrolona, estanozolol. Então nós temos cipionato de testosterona. Temos vários hormônios, o próprio GH fugindo da linha testosterona. A insulina faz aumentar a massa muscular. Eu não prescrevo para isso hoje em dia mais, já prescrevi. Mas para pacientes muito específicos e principalmente na época eu trabalhava com fisiculturismo. Bom, eu acho que era isso, gente. Eu queria falar inicialmente sobre a testo. Comecei trazendo para vocês um pouquinho sobre gestrinona. Se alguém chegar e falar, mas gestrinona pode causar isso? Claro que pode. Que remédio, que hormônio, que substância não tem possibilidade de um efeito colateral? Me apresentem, que eu não conheço. Nada dentro da medicina que não exista possibilidade colateral. Mas está sendo usado de forma indevida. Aí, meu amigo, é relação médico-paciente. É igual aquela pessoa que tem uma complicação estética, que foi fazer um procedimento num lugar que não tinha cuidado nenhum, que não tinha vigilância sanitária. Eu fui fazer aqui uma lipocavitação de não sei o que, uma lipo do não sei o que, e o lugar não tem nem vigilância sanitária nem nada. Não confiou na pessoa, mas fez assim mesmo. Então aí é relação médico-paciente, de você saber escolher onde você vai, se é aquilo ali que você vai fazer realmente. Pensar nessa questão do barato que sai caro, que a doutora Débora colocou aí. Eu não discuto preço, tá? Quem trabalha comigo sabe muito bem, o objetivo não é este. Eu comecei com implante hormonal, tínhamos a Elmeco, que trabalhava com implante com durabilidade de 1 ano, e a Formédica, trabalhando com implante absorvível com durabilidade de 6 meses. Hoje são, se não me engano, 8 a 10 empresas de absorvíveis.
e duas de não absorvíveis. São vários cursos de implantes hormonais. Estão vários colegas fazendo. Que bom que as pessoas estão buscando conhecimento. E é claro que cada um vai buscar de uma forma. Tanto o profissional médico quanto o paciente. Ele vai definir ali do que ele quer. Tá? Então esse tipo de coisa eu não discuto. Ah, mas fulano está fazendo mais barato. Ok. Eu sei o quanto eu trabalhei para chegar aqui, até aqui, e vai continuar assim. Quando a oxa causa queda de cabelo, certo que não é recomendada a gestrinona, é verdade? Na verdade, qualquer um desses hormônios pode trazer como colateral a queda de cabelo. Agora sim, a relação da oxa com a gestrinona é muito próxima na queda de cabelo. Pode usar? Pode. Existe o risco. Ah, eu posso migrar para testosterona? Pode. Existe o risco. Posso migrar para nandrolona? Pode. O risco é menor. Dentro da prática. Aí é colocar na balança também. Doutor Francisco, um grande abraço. Débora, estou te esperando lá. E é isso, gente. Já venceu meu tempo. Já apresentei muita coisa da aula aqui. Se bem que não, né? São 300, quase 400 slides. Eu mostrei aqui uns 5 para vocês. Mas não vou dar mais spoiler sobre isso. Semana que vem, dia 15, eu vou estar aqui com a doutora Jordana. Nós vamos conversar mais uma vez sobre hormônios. Como é praticamente véspera do curso, muito voltado para médicos. O curso será dia 19 e 20 de novembro. E já vai ter uma segunda edição dia 10 e 11 de dezembro. A gente tinha fechado a turma de novembro. Acabou que aconteceu que 3 pessoas desistiram de novembro e jogaram para dezembro. Então eu reabri mais 2 vagas, que uma já foi preenchida. E já vou fazer o curso em dezembro também. Muito artigo, muito embasamento científico, muito estudo, muita dedicação. Quem acompanha veio horas e horas estudando, me dedicando, para poder trazer algo assim bem interessante, bem legal para todo mundo. Tá certo? No mais, muito boa noite para todo mundo. Uma excelente semana. Tá? E deixa eu seguir, deixa eu ver a minha putuquinha aqui. Fiquem com Deus. Grande abraço.